possuidores de qualificações de nível 3 ou 4, não qualificações de nível secundário ou pós-secundário. Bom, isto significa que este processo, estes mecanismos de inserção, têm revelado taxas muito interessantes de resultado, nomeadamente se forem alavancados por processos de apoio à contratação e coisas desse género, outro tipo de instrumentos, mas têm revelado um resultado muito positivo. Aliás, por isso tem vindo sempre a crescer, mas tem o significado de que quando esse espaço de oportunidade é criado, na maior parte dos casos, consegue-se que haja essa oportunidade seja conseguida, isto é, que os jovens, a relação entre o jovem e a entidade que os emprega se mantenha. E, portanto, se transforme, diremos que aquilo que é um espaço de inserção, depois não posto de trabalho de caráter definitivo. Nomeadamente em alguns setores com menores condições, outros setores que têm mais condições. Mas, apesar de tudo, tem sido o grande instrumento de inserção. Se vocês pensarem que acabam os cursos das licenciaturas em Portugal à volta de 40 e poucos mil, entre 40 a 50 mil jovens por ano, portanto, agora com estas transições de Bolonha, houve aqui um ano ou outro que estes números oscilaram, mas há à volta de 40 a 50 mil jovens por ano que acabam as licenciaturas e a esmagadora maioria desses jovens são inseridos no mercado de trabalho através de estágios profissionais deste género que eu estou a dizer. A esmagadora maioria. Portanto, mais de metade são inseridos desta forma. É, aliás, um aspecto que preocupa, porque é evidente que as políticas públicas têm que se servir para isso, mas temos um problema significativo que é este mecanismo, provavelmente por excesso de intervenção do Estado no setor, ou de ambição demasiada de querer alavancar esta situação, o nosso setor empresarial privado tem debilidades significativas porque não desenvolve ou desenvolve muitos poucos programas de estágio de inserção que não sejam apoiados pelo Estado, ou seja, por iniciativa própria e exclusiva das empresas. E essa é uma matéria na qual também é preciso insistir, que é a necessidade de haver programas de inserção mais alargados neste capítulo. E, infelizmente, face à crise, deparámos-nos com uma situação que é a situação, como sabem, os salários face a esta crise têm tendência a baixar. Os salários, em regra, excetuando aqueles que estão defendidos pelas chamadas contratações coletivas, têm tendência a baixar, porque passa a haver a relação entre a oferta e a procura é a que é, e numa economia de mercado sabem o que é que isso significa, e, portanto, há uma tendência de baixa de salários quando há crise económica, e essa tendência é especialmente relevante no caso dos jovens. É uma matéria que merece atenção e ser discutida. É especialmente relevante porque existe uma tentação de as empresas acharem que estão a dar uma oportunidade e que por si só a oportunidade já vale. E, portanto, e que isso não tem que ser traduzido em remuneração. É uma matéria que preocupa hoje os governos, a OIT, e que preocupa, e que foi aqui falada, que é o problema do trabalho digno e das condições de trabalho digno, e que, no caso português, é especialmente relevante para a situação dos chamados estágios não remunerados, estágios profissionais não remunerados, criando-se uma ideia de que, havendo uma oportunidade de estágio em si mesmo, isso já é suficiente, portanto, para que o trabalho não seja remunerado. Ora, o princípio do trabalho não remunerado é um princípio que nos faz reverter a muito tempo atrás e, portanto, naturalmente que o trabalho deve ser remunerado. Portanto, esse é um princípio que deve ser mantido e deve ser garantido, o princípio de que o trabalho deve ser remunerado, mesmo que, naturalmente, seja trabalho em termos de organização de estágios, nomeadamente, não digo durante a formação, porque aí
sobrepõe-se o processo de formação, mas após a formação, e portanto naquilo que podemos chamar os chamados estágios de inserção, aquilo que eu estava aqui a referir como estágios profissionais de inserção numa atividade, numa empresa, no mercado de trabalho. E nesse sentido, gostava até de vos dizer que nesta lei do Orçamento de Estado, isto parece que vem a contratempo, mas não vem, é preciso trabalhar nas duas coisas ao mesmo tempo, não podemos ceder em alguns princípios pelo simples facto das questões, as condições serem difíceis e, portanto, nesta lei do Orçamento de Estado está uma autorização legislativa contida para que haja uma proibição da existência de estágios não remunerados, estágios pós-curriculares, não estágios curriculares, naturalmente, estágios pós-curriculares não remunerados. E, portanto, que é uma questão que é fundamental para defender também o tal problema da dignidade do trabalho, quer ele signifique primeiro emprego, quer signifique segundo, terceiro ou quarto emprego. Seja em que momento for do emprego, é necessário garantir essas condições. E, portanto, essa é uma dimensão que me parece muito, muito importante e significativa. Agora, eu diria também temos todos nós a nossa experiência pessoal, que também, fazendo apelo àquilo que são o que nós conhecemos em termos de experiência pessoal e a nossa história pessoal, eu diria que não existindo a tal fórmula, nenhum mecanismo como já disse aqui o professor Roberto Carneiro, por si só, o garante desses processos, do êxito desses processos de integração e de procura de emprego. Há uma dimensão que é fundamental, que é a dimensão própria, como dizia aqui o professor Roberto Carneiro, a dimensão própria, o querer e a ambição é uma dimensão absolutamente fundamental para garantir a possibilidade de ter êxito, porque a procura da oportunidade é uma questão fundamental. Eu diria que estamos num tempo de pessimismo, Hoje, como sabem, quando nós abrimos a televisão, lemos jornais, vamos à net, etc., vemos notícias, só vemos, eu diria até, neste momento até é proibido ser otimista. Um político, neste momento, seja otimista, é qualificado no mínimo de estouvado ou uma coisa do género, não é? Portanto, é proibido ser otimista. Portanto, estamos num tempo pessimismo, mas eu, sinceramente, não sou nada pessimista nesse aspecto. Sou otimista. Por um lado, porque as crises, a dimensão da crise é ultrapassável. A história mostra-nos que nenhuma crise dura para sempre, como também nenhum êxito, nenhum período de muita abundância dura para sempre, mas as crises tendem a ser ultrapassadas e vêm outros períodos. Primeira questão, portanto, há aqui uma relatividade da abordagem que é importante, apesar desta ser muito profunda e ser bastante complexa, mas nunca durará para sempre. Segundo, há um passo que se deu muito, muito significativo, que é o mais importante. A minha convicção, e os dados também que tenho, é que as competências desta geração deram um salto significativo relativamente a anteriores gerações. Eu diria, sem nenhuma hesitação, tenho discutido muitas vezes, mas diria sem nenhuma hesitação do meu ponto de vista, que a esmagadora maioria de vocês, ou seja, de todos aqueles que neste momento acabam as suas formações e estão na fase de entrada no mercado de trabalho, estão em regra incomparavelmente mais equipados em termos de competências em relação àquilo que são as exigências hoje do que estavam as gerações anteriores. O progresso, do meu ponto de vista, é enormíssimo nesse campo. E o dado seguro, eu dizia, é que, por exemplo, neste momento, ainda há bocadinho eu falava à entrada disto com o professor Roberto Carneiro, neste momento, nós em Portugal não estamos nem a criar nem a perder empregos, estamos numa situação mais ou menos estável neste momento, ou seja, não cresce o desemprego, mas também não cresce o emprego, portanto estamos numa situação mais ou menos estável, só estamos, portanto, num ritmo de substituição, estamos a substituir, não é? Mais ou menos durante o ano 2010 os números têm sido sempre estáveis, mas a verdade é que esta substituição se está a dar na quase exclusividade por jovens. Ou seja, neste momento nós não conseguimos repor
no mercado de trabalho, no nosso mercado de trabalho, os desempregados que estão com mais idade não conseguem regressar ao mercado de trabalho. Toda a substituição está a ser dada a ser feita com a entrada de jovens no mercado de trabalho, para substituir. Qual é a interpretação que eu faço disto? Não posso jurar que seja assim, mas a interpretação que eu faço disto é esta, é de que neste momento as nossas empresas estão sujeitas a um processo de agressividade competitiva como nunca estiveram, estão neste momento a sofrer uma intensa pressão competitiva e as suas estratégias de recrutamento estão dirigidas aos jovens por duas razões. Não é só por boas razões, também são por más razões, mas por uma boa e uma má razão. A boa razão é porque estão dirigidas aos jovens, é porque o leque de competências dos jovens que entram no mercado de trabalho hoje é, em regra, muito mais alargado e adaptado àquilo que são as necessidades competitivas das empresas neste momento do que da esmagadora maioria dos que já estão no mercado de trabalho. E, portanto, há uma preferência claríssima para as empresas no que respeita, nomeadamente nos setores competitivos, nos setores que são muito competitivos. Nós, neste momento, estamos a fazer uma marcação, estamos a tentar marcar isso, a tentar verificar o que se está a passar, mas nos setores competitivos, quer em termos, nomeadamente, os que têm competitividade internacional, em todos os setores onde nós temos que competir internacionalmente, esta é uma regra absolutamente que está a ser seguida pela esmagadora maioria das empresas. Bom, eu diria também há aqui uma má razão, que há um problema de custos. Há aqui uma má razão, porque quem entra no mercado, entra a preços, digamos assim, mais baixos do que aqueles que já lá estão há muito tempo. Bom, mas isso não é uma má razão se depois tivermos as condições de prosseguir as carreiras e, portanto, de conseguir que as condições de trabalho digno, como aqui estávamos a falar, existam e se mantenham e, portanto, se prossigam as carreiras. Eu diria que até é bem preferível assim e, portanto, a razão não é tão má assim se der essa possibilidade e, portanto, se esse acréscimo tornar mesmo as empresas competitivas e se as empresas são mais competitivas, também ganham mais dinheiro e, portanto, podem desenvolver políticas laborais mais favoráveis aos seus trabalhadores. E, portanto, nesse sentido, há o caminho que está a ser seguido a este. Portanto, eu não estou nada pessimista, bem pelo contrário, por estas duas razões que acabei de vos dizer. Primeira razão, porque as crises também acabam. Segunda razão, porque o caminho que aparentemente está a ser seguido é o de uma maior aposta. Deixa-nos um outro problema, designadamente aos governos para resolver, que é o problema do desemprego de longa duração das pessoas menos qualificadas, que é um outro problema. Mas no que respeita ao emprego jovem e à inserção de jovens no mercado de trabalho, é, apesar de tudo, uma pista que nos abre a ideia de que o futuro vai ser de certeza melhor que o passado. Eu sempre acreditei nisso, eu também sou professor como formação e mal estará um professor que não acredite que o futuro não será sempre melhor que o trabalho, até porque a história mostra-nos isso. Apesar de tudo, a história vai-nos mostrando, quando nós analisamos esses efeitos da história, temos a certeza que o futuro, onde chegámos, foi melhor do que o passado. Estamos muito melhor do que há 30 anos, como dizíamos atrás, e, portanto, tenho a certeza que isso vai acontecer, mas, designadamente, pela razão que eu disse, é que acho que há um salto enormíssimo nas competências e é importante também interiorizar isto, porque existe alguma tentativa de desvalorização daquilo que são as competências dos jovens à metade do mercado de trabalho hoje, assente no pressuposto de tentar justificar políticas de baixos salários. E isso, ou seja, na ideia de que os jovens estão mal preparados e, portanto, não podem. Não é verdade. E, portanto, eu creio que é exatamente o contrário e o que se está a passar, do meu ponto de vista, prova exatamente o contrário, que demos um grande salto na preparação dos jovens e que hoje as competências dos jovens no final da sua formação são bem mais alargadas, quer do ponto de vista dos soft skills, quer do ponto de vista dos hard skills. Talvez nos hard skills possa haver alguma dúvida, mas em regra, esse é um dado que me parece claro e por isso mesmo acho que deixo-vos aqui uma palavra de entusiasmo
em relação a isso, a essa procura de caminho, porque também há uma coisa que é certa, é daqui por muito pouco tempo as vossas situações serão as de estarem a ter que pensar sobre a entrada dos outros que aí vêm a seguir. Bom sucesso para todos.